Vou mostrar pra vocês, tá? Que é a pecinha de pertinho, tá? Apesar que eu mostrei todos aqui em cima da mesa, tá? O material é é uma borracha. O bom desse material é que se cair não vai quebrar, tá? Que é o que acontece com as decorações que são feitas de louça, né? Louça que eu falo é gesso, porcelana, né? Caiu, quebrou. Essas aqui não, tá? São peças que vai durar a vida toda, dependendo do cuidado. Eu vou usar essa tinta chalk branca, tá? Ela dispensa o uso do primer, só que se você não tiver ela e você tiver o primer e a tinta, tá? A tinta que eu falo é a tinta à base de água, você pode estar usando também, tá? Porque esse material aqui, ele é plástico. Então se você usar uma tinta que não seja chalk, sem usar o primer antes, com certeza vai descascar, tá bom? Então eu vou usar algumas partes dessa peça, eu vou usar esse pincelzinho aqui, tá? Que ele é de espuma. No caso, se você não tiver essa peça, pode ser o pincel, ou se também você não tiver o pincel, você pode fazer com, sabe, esponja. Esponja de lavar louça. Você pega uma esponja nova, corta ela os pedacinhos, deixa mais ou menos assim, ó. E aí vai molhando na tinta e passando na peça. Só que tem uns cantinhos aqui que eu vou usar esse pincel, mas o pincel você pode ser qualquer, até pincel de maquiagem dá pra fazer os cantinhos aqui, tá bom? Se você não tiver pincel para artesanato. Notem que alguns espaços aqui que eu achei que não daria pra fazer, dá pra fazer, tá? Só você ir virando esse pincel, tá? Que ele vai entrando, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses cantinhos aqui que eu achei que não ia dar, ó. Deu. Como é uma peça maleável, é só... Então eu vou fazer isso na peça toda, tá? E aonde eu não conseguir com o pincel, com esse pincel, que é um pincel de espuminha, tá? Eu faço com o outro, como eu já falei. Depois que eu passar a tinta na peça toda, para acelerar o processo de secagem, tá? Eu vou usar o secador, tá bom? Se você não tiver secador, você pode deixar secar ao ar livre, tá? Aí vocês têm que lerem aqui na embalagem da tinta para ver quanto tempo que demora de uma demão para outra, tá bom? Aqui, ó. Tá? Eu dei 3 demão de tinta branca. Acho que vocês conseguem ver aí. Essa peça, depois que eu coloquei a tinta, né? Apliquei a tinta, dá pra ver os desenhos como se tivesse os pelos, tá? Aqui, ó, dá pra ver na peça. Ficou assim. Ficou com aparência de peça de gesso, né? Fosca. Quem gosta assim fosca pode parar aqui mesmo, tá? Mas eu prefiro passar o verniz. Eu vou passar esse verniz até pra conservar a peça, tá? No caso aqui, se você deixa assim, se sujar, dependendo do que você passar aqui, pode ser que não saia a sujeira, tá? E com verniz não acontece isso, tá bom? Eu vou usar esse verniz brilhante, mas você pode estar usando fosco também. Tanto a tinta quanto o verniz, a base deles é a base de água, ok? Então vamos lá. No caso do verniz eu vou precisar passar uma vez só, tá? No caso da tinta, como as peças eram uma cor vibrante, eu tive que dar 3 demãos. Agora no verniz não, uma só é o suficiente. Passei o verniz, tá? Na peça. E acelerei o processo da secagem com o secador. Aí eu vou mostrar pra vocês a diferença da peça com o verniz, como que ela fica. Aqui no caso, antes de eu passar o verniz, tinha a aparência de uma peça de gesso, né? Agora já dá a aparência de uma peça de louça, tá? Igual a gente vê nas lojas. Olha aqui a peça sem o verniz. Ó. Vou pôr bem juntinho para vocês verem a diferença do brilho. Agora eu vou passar nessas outras, aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Eu dividi, tá? Algumas peças eu pintei de branco e outras de preto, tá?
eu fiz aqui acompanhando a decoração que eu vou, decoração que eu vou usar essas peças, tá bom? Então vai ter essas cores aqui na minha paleta, tá? Do local que eu vou usar, tá? O branco e o preto. Eu deixei essa peça aqui pra vocês verem como faz toda a diferença, né? Aqui, ó. Quem gosta assim pode deixar assim, mas eu acho, como eu já falei, né? Dá mais aparência de louça, tá? Essa aqui, eu comprei essas peças aqui, o saquinho, com esses bichinhos, né? Com a intenção de pintar só essa peça aqui, tá? Que é a peça que a gente costuma ver nas lojas de decoração. Mas, como vocês podem ver, né? A gente inclui outras peças também, tá? Você encontra essas peças, tá? Para comprar nas lojas como a Tokstok, a Etna, é uma fortuna, tá? Eu peguei a régua e medi aqui. Deixa eu ver essa daqui. Vou medir ela. No saquinho, as outras peças deu mais ou menos 13 centímetros, tá? Já essa daqui, que é o... Ai, esqueci. Não, não é tigre, não. Isso aqui é não sei lá. Ai, a produção vai colocar aí. Vixe Maria. Um tigre. Ela é a maior de todas, tá? Eu vou colocando aqui a régua entre o focinho e até o final do rabo, dá 19 centímetros. Então não é uma pecinha pequena, tá? Aqui em São Paulo, nessas lojas que eu falei, e nessas lojas de bairro, eu já vi peças desse tamanho aqui, tá? Por R$30, varia de R$30 a R$50, tá? E no saquinho, com 6 peças, aqui só tem 5, mas no saquinho com 6 peças eu paguei R$35, tá? Aí vai depender da região de cada um. Eu comprei numa loja chamada Shopping da Utilidade. Mas você encontra nessas lojas da China, na Marinho Fernando, tá? Você encontra esses saquinhos com essas peças. E quem tem criança em casa provavelmente acaba tendo esse tipo de pecinhas, né? No preto, eu dei 2 demãos de tinta preta, tá? No branco, como eu falei, foram 3, tá? E o verniz, uma vez. Para essa próxima ideia, essa é uma ursinha, tá? Ela não tem tinta nenhuma. E aí, vocês vão decorá-la comigo. Tá bom? Eu vou usar a tinta chalk. Basicamente, eu vou deixar ela toda branca. Alguns detalhes aqui que eu vou dar alguns detalhes do vestido ou de lacinho dourado, tá? Mas eu vou deixar ela toda branca e vou usar essa tinta aqui. Vou usar um pincel de cerdas macias. Aí eu vou passar pela peça toda e já volto. Já vim com a peça um pouquinho adiantada, tá? A primeira etapa foi a tinta branca, como eu mostrei pra vocês, essa tinta. Tá? Eu dei 3 demão de tinta branca, porque a peça ela tava um tom meio amareladinho e eu queria deixar ela bem branquinha, tá? Aí no acabamento do vestido eu tô usando esse dourado, eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse acabamento eu só vou fazer no vestido e eu fiz aqui no lacinho, tá? A peça vai ficar toda branca mesmo, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês. A tinta é essa daqui. A cor dela tá meio apagadinha, tá? É ouro. Ouro novo. Não sei se dá pra vocês. E o pincel é um pincel bem fininho, tá? Pode ser, se você não tiver pincel de artesanato, pode ser esse pincel de maquiagem, tá bom? No de maquiagem, quando é fininho assim, costuma ser usado pra fazer delineado. Tá bom? Então bora lá. Aqui, como vocês viram, aqui é a manguinha do vestido, eu fiz o acabamento dourado, tá? E na barrinha o lacinho, e agora eu vou fazer nessa outra manguinha aqui com vocês, tá bom? Essa tinta, ela é metal, mas ela é a base de água também, tá bom?
Aqui tá a peça com os detalhes dourados, tá? Na parte dourada eu dei 2 demãos, tá bom? Outra coisa, você vê que na parte aqui dourada, ela tem brilho, né? Porque como eu falei, a tinta é metálica. Só que agora, para dar o efeito de louça, peça de porcelana, eu vou invernizar ela, tá? Aqui, na parte dourada, como já tem esse brilho, não tem necessidade. Mas o pincel vai acabar esbarrando e aí não tem problema, tá? Porque aí não vai, o verniz não vai tirar esse brilho. Pelo contrário, vai ficar, acho que até mais brilhante, tá? Eu vou fazer uma parte aqui com o verniz e outra parte sem o verniz para vocês verem a diferença. O pincel sai das macias, tá? Tô usando esse pincel velhinho, que ele ainda tá bom para esse tipo de trabalho e para esse material aqui que é o verniz, tá? O verniz também é a base de água. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A parte que eu coloquei o verniz, tá bom? Essa parte do verniz é até bom pra quando você for limpar, facilitar na hora de limpar, tá bom? Aqui, dependendo do que for, se for um pozinho, alguma coisinha mais escura, você vê que ela vai espalhar, às vezes vai até manchar a peça, tá? E com verniz não acontece isso. Com verniz você pode limpar com um paninho úmido. Assim ficou a peça pronta, tá? Toda envernizadinha. Veja que faz toda a diferença depois que a gente passa o verniz, tá? Eu vou mostrar, como eu já mostrei, vou mostrar de novo, tá? Uma peça sem o verniz. Vou colocar bem juntinho, vou mostrar essa parte aqui, ó. Não tem a diferença, tá? Que a peça que tá envernizada, ela dá mais aparência de uma peça de louça, né? Do que essa outra que eu ainda não envernizei, tá? Agora eu vou envernizar essa peça aqui, tá bom?